O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 13. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras sobre outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros do ponto de vista de conhecimentos e de moralidade, é evidente que a mesma questão pode ter soluções opostas, segundo os conteúdos de suas respectivas categorias, como o fariam entre os homens se ela fosse proposta alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um zombeteiro. O ponto essencial é saber a quem estamos nos dirigindo. Mas a isso, como se explica que os espíritos, reconhecidos como seres superiores, não estejam sempre de acordo? Diremos, primeiro, que além da causa já mencionada, há outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, independentemente da qualidade dos espíritos. Este é um ponto fundamental ao qual o estudo dará a explicação. É por isso que dizemos que esse estudo requer uma atenção contínua, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, ininterrupta e perseverante. Levam-se anos para fazer um médico medíocre e 3/4 da vida para fazer um sábio. Como querer, em um momento, adquirir a ciência do infinito? Não nos enganemos, portanto, o estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que seja preciso tempo, e muito tempo, para a sua realização? A contradição, aliás, não é sempre tão real quanto pode parecer. Não vemos todos os dias homens professando a mesma ciência variar na definição que dão de alguma coisa, seja por empregar termos diferentes, seja por diferenças de ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma? Que se conte, se possível, o número de definições dadas à gramática. Acrescentamos, todavia, que a forma da resposta depende quase sempre do estilo da pergunta. Seria pueril, portanto, ver-se uma contradição na qual existe, ou mais das vezes, apenas uma diferenciação de vocábulos. Os espíritos superiores não se preocupam com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Essa palavra não tem uma acepção única. Os espíritos podem, portanto, assim como nós, diferir na sua aplicação. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar centelha anímica, um terceiro dirá que ela é interna, um quarto que ela é externa, etc. E todos terão razão em seu ponto de vista. Poderíamos mesmo acreditar que alguns deles professem teorias materialistas e, no entanto, não é assim. É o mesmo com Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a suprema inteligência, o infinito, o grande Espírito. Mas, em definitivo, será sempre Deus. Citemos ainda a classificação dos espíritos. Formam uma série ininterrupta desde o grau inferior até o grau superior. A classificação é, portanto, arbitrária. Um poderá estabelecê-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem incorrer por isso em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda.
que aprendamos a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort. Não saberemos menos botânica. Deixemos, portanto, de dar para as coisas convencionais mais importância do que elas merecem, para nos fixar ao que é verdadeiramente sério e, muitas vezes, a reflexão nos fará descobrir naquilo que parece mais contraditório uma semelhança que teria escapado a um primeiro exame. Parte 14. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos quanto às falhas de ortografia cometidas por alguns espíritos, se ela não nos desse oportunidade a uma nota essencial. Sua ortografia, falta dizer, não é sempre impecável, mas somente a ausência de argumentos pode torná-la objeto de uma crítica séria ao dizer que, porque os espíritos sabem tudo, devem igualmente saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os numerosos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio na terra, o que não lhes tira em nada o seu mérito, mas existe neste fato uma questão mais grave. Para os espíritos, e sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem entre si é rápida como o pensamento, porque é o próprio pensamento que se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se constrangidos ao servirem-se, quando são obrigados, para comunicar-se conosco, das formas demoradas e complexas da fraseologia humana e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição da linguagem para traduzir todas as ideias. É isso que nos dizem, sendo curioso observar os meios que empregam, muitas vezes, para atenuar esse obstáculo. Isso aconteceria conosco se tivéssemos de nos exprimir em um idioma com palavras e fraseados extensos, porém mais pobre de expressões do que nossa língua nativa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio, impaciente com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação ao pensamento. Compreende-se, pois, que os espíritos atribuem pouca importância à puerilidade da ortografia quando tratam de um ensinamento profundo e sério. Não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não falta concluir daí, portanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida. Eles observam quando isso é necessário. É assim, por exemplo, com a poesia ditada que desafia muitas vezes a crítica do mais meticuloso purista, e isso malgrado a ignorância do médium. Parte 15. Existem ainda as pessoas que veem perigo por toda a parte, em tudo o que não conhece, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo, alegando que certas pessoas, em se entregando a esses estudos, têm perdido a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando um cérebro é ineficaz? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? E devemos, por isso, suprimir tais estudos? O que provam esses fatos? Pelos trabalhos corporais, esfalfam-se braços e pernas, que são instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência, fatiga-se o cérebro, que é um instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento está quebrado, o espírito não está.
conserva-se intacto e, quando livre da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi em sua especialidade como homem um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seu contingente. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos suscetível a certas impressões. Havendo uma predisposição à loucura, esta tornará o caráter da preocupação principal que deve, então, tornar-se uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa do assunto, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se apresente como um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como o louco espírita se apresentaria de outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto, mas vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, falta contar as decepções, as infelicidades, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo sob um ponto de vista elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, se comparadas ao futuro que o espera. A vida é para ele tão curta, tão fugídia, que as tribulações nada mais são a seus olhos que os incidentes desagradáveis de uma viagem. Isso que, em outro, produziria uma violenta emoção. Pouco o afeta, pois sabe, aliás, que os pesares da vida são provas que servem ao seu avanço se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado segundo a coragem com a qual tê-las-á suportado. Suas convicções lhe dão, portanto, uma resignação que o preserva do desespero e, por consequência, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, por outro lado, pelo exemplo que lhe dão as comunicações dos espíritos, a sorte dos que abreviam voluntariamente seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Assim, o número daqueles que têm sido detidos diante deste sinistro precipio é considerável. É um dos resultados do Espiritismo. Que os incrédulos riam quanto quiserem. Desejamo-lhes as consolações que o Espiritismo procura dar a todos os que se dedicam a sondar-lhe os mistérios profundos. Ao número das causas da loucura falta, todavia, colocar o pavor ao diabo que tem desordenado mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro que se esforçam por tornar mais assustador com hediondos detalhes? O diabo, dizem, só assusta as crianças pequenas. É um freio para torná-las prudentes. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, mas, quando não têm mais medo, ficam piores que antes. E para o bom resultado não se conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem infalível se, na falta de temor, seu poder pudesse ser comprometido. Felizmente não é assim. Ela tem outros meios de agir sobre as almas, e o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que saiba aproveitá-los, mostrar a realidade das coisas e, por aí, neutralizar os funestos efeitos de um temor exagerado. Por favor, ajude o canal a crescer.
curtindo, comentando e compartilhando este conteúdo. Muito obrigado.